Fala, fala, galerinha! Tudo bem, meu povo? Espero que vocês tenham tido um final de semana abençoado. Então, vamos continuar o nosso conteúdo, tá? Abra um livrinho de vocês na página 144, por gentileza, tá bom? Dê uma pausa no vídeo, abra um livrinho. Vamos falar sobre grandezas diretamente proporcionais, tá? Vamos lá, grandezas proporcionais. O que são grandezas proporcionais? São aquelas grandezas que elas aumentam ou diminuem proporcionalmente, correto? Eu até coloquei um exemplo aqui com umas fotos. Quando você tira uma foto, você pode revelar essa foto num formato pequeno, que é o tradicional 3x4 para colocar em documentos, ou você pode revelar essa foto num formato maior para pôr em porta-retrato, não é? E quando você vai revelar essa foto, o seu rosto fica igual. Você aumentando ou você diminuindo não altera o formato do seu rosto, você não fica deformado na foto. Por quê? Porque essas grandezas que aumentam ou diminuem, elas aumentam proporcionalmente ao tamanho da foto e às suas medidas, tá? Se o olho tem um formato, a foto vai aumentar e o olho vai aumentar proporcionalmente, assim como os outros órgãos, a orelha, o nariz, tá bom? A bochecha. Vamos falar o que são grandezas diretamente proporcionais, tá? Dei uma lida aqui no que ele está falando. Eu não vou ler para não demorar muito, por causa do vídeo. Aqui nós temos uma tabela. A tabela está sendo relacionada distância com o tempo, tá? A distância, quando ele percorreu, o voo percorreu 450 quilômetros, qual o tempo que ele levou? Ele levou 1 hora, tá? Então, quando percorreu 450 quilômetros, ele levou 1 hora. Quando ele percorreu 900 quilômetros, ele levou quantas horas? 2 horas. E quando ele percorreu 1.350 quilômetros, ele levou quantas horas? 3 horas. Percebe que a distância aumentou e o tempo também aumentou. Vamos lá. De 450 pulou para 900, então dobrou de tamanho, de distância, né? Se dobrou, o tempo aqui também dobrou. De 450 para 1.350, triplicou. Se você pegar 450 e multiplicar por 3, aqui eu até coloquei aqui, ó, 450 vezes 2 deu 900, 450 vezes 3 deu 1.350. Então, ó, percebe que o tempo aumentou também, proporcionalmente, tá? Então, a distância aumentou e o tempo também aumentou. Então, todas as grandezas aumentaram. Então, ela é dita como grandeza diretamente proporcional, tá bom? Aí, vamos lá, vamos descer aqui um pouquinho. Vocês dão uma pausa no vídeo, dê uma lida no que está sendo falado aqui, tá? Nesses parágrafos. Aí, ele vem falando aqui, ó. 450 quilômetros, ele levou 1 hora, correto? É a razão. Ele está escrevendo a razão do tempo, da distância sobre o tempo. Aqui outra razão. Distância sobre o tempo. 900 quilômetros, ele levou 2 horas. A outra razão, 1.350 quilômetros, ele levou 3 horas, tá? Então, galera, percebe que se você dividir todos esses valores, ó, deu 450. Ó, dividiu isso aqui, dá 450. Eu deixei até aqui mastigadinho para vocês. Dividiu isso aqui, deu 450. Então, essas grandezas, elas são o quê? Ó, são proporcionais. Eu indico que vocês anotem tudo que a tia escreveu aqui de lápis, que são detalhes importantes, tá bom? Ó, todas as razões de distância sobre o tempo foram proporcionais. Distância aumentou e o tempo também aumentou. Então, são grandezas proporcionais, tá? Então, toda vez que forem grandezas diretamente proporcionais, você vai escrever num formato de quê? De uma razão. Esse está para esse, assim como esse está para esse, assim como esse está para esse. Aumentou e aumentou. Então, grandeza diretamente proporcional.